Fala pessoal, bom dia, satisfação enorme falar com os senhores outra vez. Estamos aqui mais uma vez nesse nosso momento de isolamento social aí, né? O que é importante, né? Isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, não é do professor Eloy. Fique em casa. Mas não é porque nós vamos ficar em casa que nosso cérebro tem que acomodar, né, moçada? Lembrem-se, a estabilidade pode ser o germe do comodismo e nós não vamos deixar isso aí acontecer com a gente não, ok? Então, para isso, diariamente nós vamos estar aí postando alguns tópicos importantes para que vocês possam estar trabalhando algumas definições legais aí, beleza? Então, vamos lá. Hoje nós vamos tratar um pouquinho da estabilidade atômica. Professor, eu vou estudar estabilidade atômica para quê? A estabilidade atômica é um processo em que você consegue e precisa compreendê-lo para que você possa entender o conteúdo das ligações químicas, lá na formação das ligações interatômicas, compreender algumas reações inorgânicas e compreender até mesmo algumas reações orgânicas. Mas vamos lá. O que seria um átomo estável? Se eu vou falar de estabilidade atômica, o que é um átomo estável? Um átomo estável é um átomo pouco energético, é um átomo pouco reativo e um átomo mais abundante, ou seja, mais fácil de ser encontrado na natureza e normalmente combinado com outro elemento químico. Em contrapartida, um átomo instável é um átomo muito energético, muito reativo, menos abundante e que normalmente se encontra isolado, ok? Mas qual que é a condição básica? Vejam bem, galera, condição básica para que um átomo possa ser considerado como estável. Para que um átomo possa estar estável, a condição básica é a obediência à regra do octeto. O que é obedecer à regra do octeto? Vejam bem, quando eu olho para a tabela periódica, em outro momento eu vou mostrar uma tabela periódica para vocês aqui, a minha tabela periódica ela é constituída por 18 colunas, ou seja, a nossa tabela periódica ela é formada por linhas, vejam bem, e colunas. Ou seja, as linhas horizontais representam os períodos, as colunas representam os grupos ou famílias. Na tabela periódica nós temos 18 colunas. Os elementos da última coluna são chamados de gases nobres, ou seja, os elementos da coluna 18 ou família 8A. Esses elementos são os únicos que podem ser encontrados isolados na natureza, né? Os demais elementos das demais colunas, das outras 17, eles necessitam estarem combinados com outros elementos, né? Por exemplo, o ferro. Eu não vou encontrar o ferro puro, o Fe, da forma como ele está na tabela periódica. Eu vou encontrar o ferro combinado com outro elemento. Por exemplo, na forma de Fe2O3, ou seja, na forma de hematita, né? Uma vez que o ferro, quando ele se combina com o oxigênio, o ferro na valência 3 forma o óxido férrico para a aquisição da estabilidade. Os gases nobres não. Eu posso encontrar, por exemplo, só o hélio sozinho, sem estar combinado com outro elemento, tanto que eu uso ele para encher balão, às vezes a gente usa ele para fazer aquela brincadeirinha para a voz ficar fina, enfim. Mas por que esses gases nobres eles podem ser encontrados de maneira isolada? Vejam bem, fez-se um estudo detalhado sobre esses gases nobres em outros tempos aí, assunto que não nos interessa nesse momento, e percebeu-se que o hélio apresentava 2 elétrons na última camada e os demais, neônio, argônio, criptônio, randônio, apresentavam 8 elétrons. Ou seja, o fato de apresentarem 2 elétrons na última camada ou 8 faz com que os subníveis da última camada estejam completamente preenchidos e isso é uma condição para que eles possam ser chamados de estáveis e possam ser encontrados de maneira isolada. Por exemplo, no neônio, na primeira camada, que é a camada mais interna, que é a camada mais próxima do núcleo, o número 1 aqui, ó, possui 2 elétrons no subnível S. Já na segunda camada, tá vendo os números 2 aqui, ó, indica a segunda camada, aquela que está mais externa, que está mais distante do núcleo. Ele apresenta 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no subnível P. Consequentemente, 8 elétrons na última camada. Isso é uma condição para que esses gases nobres possam ser considerados possam ser encontrados de maneira isolada.
todos os últimos subníveis das últimas camadas completamente preenchidos, trocando por miúdo, resumindo, apresentar 2 ou 8 elétrons na última camada, ter o seu octeto completo. Dessa forma, os demais elementos, eles tendem a imitar isso aqui. Ou seja, alguns elementos imitam isso quando se combinam, imitam essa condição dos gases nobres e ficam estáveis. Por exemplo, o sódio é um metal alcalino, é um elemento da coluna 1, família 1A. Primeira camada, ou seja, mais próxima do núcleo, 2 elétrons no subnível S. Segunda camada, ou seja, a camada intermediária, 2 elétrons no subnível S e 6 no P. Terceira camada, ele só tem 1. Então, consequentemente, na terceira camada, ele só tem um subnível S com apenas 1 elétron. Tadinho desse elétron, está lá sozinho. Ele não quer ficar sozinho. Esse elétron, ele precisa de um companheiro. Só que quando esse composto vai se combinar com outro, é mais fácil ele entregar esse elétron para ficar com os 8 na última camada e adquirir a estabilidade imitando o gás nobre. Essa entrega de elétrons falaremos em outro momento. Então, a condição básica é que um elemento copie um gás nobre, ou seja, um elemento obedeça a regra do octeto, passando a apresentar 2 ou 8 elétrons na sua última camada. Detalhe, gás nobre também faz ligação química, moçada. Alguns estudantes admitem que os gases nobres não se combinam com outros elementos. Isso é um erro. Os gases nobres se combinam. Por exemplo, existe um composto chamado tetróxido de xenônio, ou seja, XeO4, onde o xenônio ele se combina com 4 oxigênios. Falaremos disso em outro momento aí. Mas essa é a condição básica. Porém, a regra do octeto, a obediência à regra do octeto, não é a única condição para que a estabilidade aconteça. E aqui mora um detalhezinho importante. A distância internuclear específica deve ser obedecida. Ou seja, quando 2 átomos se unem, deve existir uma distância ideal entre seus núcleos, de modo que forças de atração e repulsão possam se compensar. Se isso não acontecer, mesmo que um elemento tenha 2 ou 8 elétrons na última camada, mesmo que o octeto já esteja completo, a ligação não acontecerá. A estabilidade não existirá, ok? Lembrando ainda que vários elementos fogem à regra do octeto. Existem elementos que podem ficar estáveis com 4 elétrons na última camada, existem elementos que ficam estáveis com 6, existem elementos que ficam estáveis com 12. Falaremos isso em outro momento lá nas hibridações, ok? Mas o que é esse lance de distância internuclear específica? Imaginemos 2 átomos. Um átomo que eu vou chamar de átomo A e outro átomo que eu vou chamar de átomo que, galera? Átomo B. Quando esses átomos vão se unir, existem nesses átomos forças de atração e forças de repulsão. Nós sabemos aquela velha historinha. Cargas contrárias se atraem, cargas iguais se repelem. Dessa forma, quando 2 átomos vão se unir, imaginemos que esses átomos sejam 2 átomos de oxigênio. Lembrando que esse esquema é uma representação didática para o átomo. É uma representação que atende bem à compreensão disso aqui. Outras representações mais modernas para o átomo, elas acontecem. Por que eu estou imaginando que isso aqui é o hidrogênio? Porque eu tenho um próton no núcleo. Hidrogênio número atômico 1. Aqui também eu tenho um próton no núcleo. Hidrogênio número atômico 1. Então eu tenho 2 átomos de hidrogênio em processo de união. Imaginemos um átomo de hidrogênio que eu vou chamar de A e outro átomo de hidrogênio que eu vou chamar de átomo B. Quando esses átomos vão se unir, o núcleo do átomo A, que é positivo, tende a atrair o elétron do átomo B, que é negativo. Assim como o núcleo do átomo B, que é positivo, tende a atrair o elétron do átomo A, que é negativo. Está aqui a legenda, ó. Ou seja, a setinha vermelha indica atração. Porém, no mesmo instante em que elétron e núcleo se atraem, esses núcleos se aproximam. E à medida que esses núcleos se aproximam, a tendência, como eles apresentam cargas de mesmo sinal, é que ocorra uma repulsão entre esses núcleos.
Dessa forma, eu representei a repulsão por essa setinha azul aqui. Então, quando dois átomos vão se unir, ocorrem forças de atração entre elétrons e núcleos e forças de repulsão entre núcleos. Dessa forma, quando dois átomos estão ligados, para que dois átomos possam estar ligados e ser considerados como átomos estáveis, deve haver uma distância internuclear específica. No caso do hidrogênio, essa distância equivale a 0,074 nanômetros. Se essa distância se encurtar, consequentemente, ou seja, se houver uma aproximação maior do que isso aqui, se os núcleos, ou melhor, se houver uma aproximação menor entre esses núcleos, se essa distância ela encurtar, se ela for menor do que 0,074 nanômetro, os núcleos se aproximam, a força de repulsão fica maior que a força de atração, a ligação se quebra e a condição de instabilidade passa a acontecer, mesmo que a regra do octeto já tenha sido obedecida aí, né? E o que é esse lance de nanômetro? Lembrem-se, um nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros. Um nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros. Para o hidrogênio, a distância ideal entre os núcleos para que a estabilidade atômica aconteça é de 0,074 nanômetros e um nanômetro é 10 a menos 9 metros. Então, dessa forma, mesmo que um átomo já apresente 2 ou 8 elétrons na última camada, se as forças de atração, né, não forem exatamente iguais às forças de repulsão, significa que a estabilidade não vai acontecer. Para que a estabilidade aconteça, força de atração deve ser igual à força de repulsão. Atração entre elétron e núcleo, repulsão entre núcleos. Para que essa força de atração seja igual à força de repulsão, existe um valor de distância internuclear específica para cada elemento químico. No caso do hidrogênio, essa distância deve ser de 0,074 nanômetro. Para esses átomos, se essa distância diminuir, os núcleos se aproximam ou a ligação ela se romperá e a estabilidade atômica deixa de acontecer. Ok? Em outro momento eu volto e falo mais aí sobre um gráfico envolvendo isso aqui. Valeu, obrigado, beijo para vocês, até a próxima. Fui.